O nome de Deus, nosso eterno Pai, seja sempre glorificado. Apreciadores, ouvinte e inscrito no canal Geraldo Carolino CCB, eu quero convidar vocês para estar comigo alguns momentos em que o Senhor dará a graça de eu contar um testemunho que aconteceu no ano de 1986 a 87, certo? Se inscreva no canal, divulgue esse canal entre os seus familiares e entre seus amigos, vizinhos, para que nós levamos quanto mais longe possível o som do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como atualmente, devido à minha idade, da minha deficiência também, não dá para mim estar fazendo igual antigamente, que eu saía, ia até para outros estados, né, e tudo. Então agora eu faço esse serviço usando o meio que o Senhor permite, certo? E esse permite que eu tenho mais, esse meio que eu mais tenho usado é através, né, de um computador que Deus preparou para mim, e assim eu uso ele como instrumento para mim falar do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero começar assim, contando que em 86, no final de 86, a princípio de 87, não tem bem assim uma data fixa. Eu sei que é o seguinte, mas eu acho que foi mais ou menos no meado de 87 mesmo, porque o meu filho Joe já tinha nascido, e o Joe nasceu em maio, né, de 87, então é mais provável que seja no segundo semestre de 87. Eu tenho um filho dos homens, o mais velho, o Vanderlei, que, permissão de Deus, irmão, ele, com os amigos deles, eles saíram de casa e foram para uma cidade bem longe. Mas eu não sabia o que tinha acontecido, a gente ficou muito aflito. E começamos a procurar para tudo quanto é lado. Nós morávamos nessa época na cidade de Carapicuíba, perto de Osasco, Barueri. E nós vamos todo lugar que a gente via falar que tinha algum menino assim, parecido com a gente ia lá. Chegamos lá no centro de São Paulo, lá na época lá no Brás, naqueles bairros onde é que normalmente ficam essas pessoas que moram na rua, mas não conseguimos localizar ele. Também fomos na FEBEM, não conseguimos localizar. Foi em várias instituições, que a Cora também, na época ele era adolescente, pré-adolescente. Só que o adversário, irmão, começou a tomar ocasião nisso aí e começou a entristecer a gente, que a gente procurava e não achava. E nosso adversário, ele gosta dessas coisas para colocar confusão, porque essa é a missão dele: matar, roubar e destruir, roubar a nossa paz, né, nessa época, e matar também as nossas esperanças. Chegou alguém vir falar na nossa casa, que soube que tinha matado um menino, não sei o que era mais. Sabe, todas aquelas coisas que o adversário faz. Aquelas confusão, e tribulação, guerra, aflição. Até, irmão, que um dia eu estava numa avenida que tem lá em Carapicuíba, chamando Perimetral Sudoeste, e ela rodeia a Coab 2 todinha, né? E passa entre a Coab 2 e
a Coab 5. Eu lá ia de pé para a estação Comandante Sampaio. Quando eu ia passando lá perto, onde é que morava uma irmã, ela me chamou. E eu fui na casa dela, chegou, tinha um servo de Deus, irmão. Bastante usado, muito usado por Deus. O saudoso irmão Salvador Roberto, que ele era cooperador na aldeia de Carapicuíba. Muito usado por Deus, irmão. Mas um homem, irmão, de uma simplicidade, irmão, de uma humildade ímpar. E ele conversando com ele, me falava assim, meio caipirado, e nós começamos a conversar. Aí ele falou assim, irmão Geraldo, Deus mandou falar para você. Eu estava em comunhão aqui agora. O Senhor mandou falar para você, fique em paz. Que esse fato que aconteceu foi permissão de Deus. O teu filho não está em nenhuma instituição, não está na rua, não está preso, e muito menos morto. Seu filho está muito bem. Ele viajou para um lugar bem longe e está morando numa fazenda. E nessa comunhão que eu estava, o Senhor me mostrou que ele está morando numa fazenda. E não adianta você ficar correndo para lá e para cá, que você não vai encontrar ele. Mas fique em paz, porque ele está bem. E o Senhor me mostrou até o sofá que ele dorme nele. Ele dorme num sofá vermelho numa sala de uma fazenda. E falou para mim, irmão, em várias exortações e conselhos, ele falou para mim, irmão, não perca a esperança, porque na hora, quando chegar na hora de você encontrar com ele, você vai receber uma notícia, e na hora que você receber essa notícia, você vai saber que, meio de tantas notícias falsas, essa é verdadeira, porque é permissão de Deus. E você pode ir que você vai encontrar ele lá. Irmão, aí passou alguns tempos. Um dia chegou uma carta para mim. E, na verdade, era um telegrama. Não era uma carta, assim como era um telegrama. E eu abrindo o telegrama, irmão Irinho, que estava escrito nele, era o juiz da comarca daquela região ali de Venceslau-Braz, naquele meio do interiorzão de São Paulo lá. E naquele momento eu senti a presença de Deus. Senti que ele estava lá naquele lugar. Aí, terminou aquele dia, e só, irmã, que eu estava sem condição material para fazer aquela viagem. Eu não sabia se eu ia de ônibus ou se eu ia de trem. Eu sei, irmão, que era uma viagem longa. Era mais de 10 horas de viagem. E assim, irmãos, à noite eu fui congregar mais a minha esposa e as nossas outras crianças. A Noemi, o Adilson e o Jonathan. E eu e a minha esposa, a Piedade. E ali, irmão, o Senhor mandou a sua palavra. E o Senhor falou grandemente comigo. O Senhor falou para mim assim, irmão, na palavra. Você pode chegar na tua casa e pode pegar suas coisas e ir. Mas aí, irmão, não dava, por exemplo, para mim ir, porque já era bem tarde da noite. E eu falei, mãe, então, mas amanhã eu vou com a ajuda de Deus. Só, irmão, que eu estava sem condição. Eu não tinha dinheiro para fazer uma viagem longa assim. Eu fiquei esperando Deus preparar. E quando outro dia, como o Senhor falou para mim pegar as coisas e eu podia ir, porque Ele ia preparar a condição. Aí eu peguei, a minha esposa arrumou uma sacola para mim,
um sacola de nylon. Eu pus alguma coisa ali dentro que eu ia precisar, um lanche, uma coisa, e saí. Tinha uma linha de ônibus que eles chamavam na época Poeirinha, que passava bem perto de casa. Aí eu andei mais ou menos uns 5 minutos de casa, eu andei até lá na ponta do ônibus, fiquei esperando o ônibus, mas com aquela palavra, irmãos, viva dentro do meu coração, aquela fé viva, que o Senhor iria comigo naquela empreitada, o Senhor ia me dar a vitória. Irmãos, isso já era depois do almoço. Eu almocei primeiro e saí de casa. O ônibus que eu ia pegar para ir para São Paulo, sem saber se eu ia de ônibus ou de trem, pontou lá. Irmão, quando o ônibus estava quase chegando onde é que eu estava, o Senhor preparou que veio um servo de Deus, na época ele era diácono na minha comum congregação, o saudoso irmão Otaniel. Ele chegou, irmão, correndo, antes do ônibus aproximar, faltando uns 2 metros mais ou menos para o ônibus aproximar, ele veio correndo de lá, falou, irmão, está aqui a quantia necessária para você viajar. Aí, irmão, eu abri na mão, ele pôs aqui a quantia na minha mão, eu enfiei dentro do bolso.